situações específicas, principalmente no Brasil, pessoas que destinam o tempo, o trabalho, o estudo relacionado aos anjos. E por que você começou a se envolver com isso, Lu? Eu acho que Deus planta no coração da gente desde muito cedo. Deus planta no coração da gente desde muito cedo algumas devoções particulares, né? Eu sempre gostei de anjos, achava aquela figura angélica com asas muito interessante desde que eu era pequena. Família, não? Família. Minha mãe sempre rezava. Tem um texto aqui com o nome Burnet. Quem que é? Sua mãe que escreveu? Minha mãe é poeta. Ah, é? A minha mãe é poeta. Ah, então vamos trazer aqui um trechinho aqui. Poetisa. Eu vi aqui, ela poetiza aqui, olha só. Ouve-se um grito e com a espada de fogo o arcanjo bendito separou em metades o bem e o mal. Cubram de trevas a inveja e a maldade, celebrem com cantos que habita os céus. É Miguel Justiceiro que a batalha conduz, para sempre guerreiro, fiel combatente das ordens celestes, estandarte de luz. Olha! Diga aí. Teresa Emília Burnet Garcia. Sua mãe? Mamãe. Então, quer dizer que tem também uma influência dela também. Tem. Nós somos uma família de 5 filhos, escadinha. Chegou na época da adolescência, ali na adolescência, na balada, todo mundo saía junto. Então, ela rezava para São Miguel. Para os meninos voltarem direitinho. Assim como forem, tem que voltar, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, era um pequeno exorcismo. Mas e essa devoção veio da minha avó, né? Da mãe da minha mãe. Eu achava linda essa oração, mas eu não me ligava, eu quero aprender a rezar, porque eu estava numa época da vida, assim, curtindo a vida. Sim. Era católica, mas não ficava rezando para anjo, não se falava em anjos na igreja. O que a gente sabia dos santos anjos era aquela devoção mais infantil, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Ou o Gabriel, que anunciou a Maria ali. Sim, o Gabriel, que anunciou a Maria, sabia que existia um Rafael, mas não se falava em anjos nessa época. Então, o assunto anjos agora, nessa nossa década, é um resgate do que nunca deveria ter saído, né? Nunca deveria ter sido perdido. E eu sempre tive aquela oração, nossa, que bonita aquele anjo, parecia era uma oração exorcística, né? Eu já tinha essa consciência, só não rezava. E num determinado momento, em 2006, eu tive a perda de um familiar próximo e começaram a acontecer muitas coisas relacionadas a São Miguel, um pouco antes dele falecer, durante a morte e na hora do enterro. Então, meu primeiro contato com São Miguel teve a ver com a morte. E isso eu resgato quando eu estou terminando de escrever esse livro, que daí vem o livro do Purgatório. Então, que é um assunto muito importante, isso que tu falaste agora no início do podcast, que a gente conhece muito São Miguel pela batalha, mas tem tantos outros atributos que a igreja direcionou a São Miguel, e não porque ela quis, mas porque as coisas aconteciam e porque se interpretava nas Sagradas Escrituras, na tradição da igreja, na experiência dos santos, né? E que eu gosto de resgatar e gosto de falar sobre isso, porque é pouco falado, e São Miguel merece que a gente saiba muito sobre ele, porque ele pode nos ajudar em muitas áreas da nossa vida. Como que foi essa experiência ligada o meu tio, era um tio muito próximo, o irmão do meu pai, ele estava com os membros paralisando por causa da nicotina. Ele fumava demais. Nossa. E ele morava no interior, então ele teve que vir para a capital para fazer uma cirurgia. A cirurgia era grande, né? Desentupir as artérias das pernas. E era complicado, é uma cirurgia de risco. E eu me lembro que naquela época eu fui numa loja católica e eu comprava uns santinhos e deixava guardado, e só encontrei um de São Miguel. E eu achei interessante, vou pegar esse santinho aqui e vou levar para casa, né? Para fazer oração. E um dia antes dele se internar, eu fui pegar um santinho para dar para ele e peguei outro, peguei Santo Expedito. Mas daí me deu um troço, volta e pega Miguel. Vou pegar Miguel, né? Senti que no coração, mas eu não sabia nada sobre ele. Aí eu li a oração, lembrei da minha adolescência, da minha mãe fazendo ali a oração e dei para ele, disse assim, leva, o nome dele era tio Paulo, mas a gente chamava ele de tio Careca, tá aqui no meu prefácio. Tio Careca, leva para o hospital contigo esse santinho, porque esse anjo aqui vai te proteger, eu falei para ele, né? Leva contigo, faz essa oração. E ele levou, deixou na necessaire dele, fez, segundo a minha avó, que estava com ele direto no hospital, fazia toda hora aquela oração, fez a cirurgia, piorou muito, ficou muito mal. Eu lembro que o hospital ligou para minha casa, para os meus pais, eu morava com os meus pais na época, e pediu para que a gente fosse
para o hospital se despedir porque ele estava partindo. Eu tinha gêmeos nessa época. Quer dizer, tenho, né, ainda. Graças a Deus. Mas eles eram bebezinhos. Sim, tinha gêmeos bebezinhos. Bebezinho, é. E a minha mãe me disse, Luciana, organiza os guris, porque nós temos que ir para o hospital. E eu comecei, e eu liguei para minha sogra, ó, passa aqui, pega os guris, porque eu tenho que ir para o hospital, meu tio tá falecendo. E nisso, eu lembro que eu fui rezar. Eu me lembrei, ele tá com o santo de São Miguel, o santinho, né, de Miguel. Eu vou fazer uma oração. Só que eu não sabia rezar para São Miguel. Eu não tinha decorado, eu não tinha aprendido a oração. E no escritório, nós tínhamos um computador, isso daí eu tô falando 2006, não era notebook, era computador, gabinete, sabe? CPU, grandona. E eu fui rezar ali, do lado tinha uma janela, um vidro grande, e eu comecei a rezar, não consigo, não sei rezar para São Miguel. Daí eu fui pro Google, oração para São Miguel. E apareceu assim para mim, São Miguel, condutor das almas, né? E se bem que naquela época não tinha nada para São Miguel Arcanjo na internet. Mas apareceu isso, condutor das almas. E eu comecei a rezar e pedir, olha, eu queria muito que meu tio fosse curado, mas ele já estava fazendo hemodiálise, estava bem crítica a situação. Mas se for para ele ficar sofrendo, que ele dizia que ele não queria, ele já tinha sofrido muito na vida, ele queria partir, eu rezei assim, São Miguel, eu gostaria que tu levasse a alma dele, para ele não ficar aqui sofrendo, porque já sofreu demais. Então, se tu puderes, leva a alma dele. Quando eu falei isso, eu escutei um estrondo no vidro. Bum! E um pássaro muito grande, ele estava voando, ele veio, deu um rasante, ele bateu, ele caiu. Quando ele caiu, eu levantei, tomei um susto, porque foi na hora que eu pedi para São Miguel levar a alma do meu tio. E aquele passarinho parecia desmaiado, morto. E eu pensei, o meu tio morreu. Só que o passarinho se mexeu, voou e cortou, eles onde foi embora. E quando eu sentei, eu vi o horário, 10h15, porque me passou isso. Ver o horário, 10h15. A sogra pegou as crianças e eu fui pro hospital. Chegando lá, já estava todo mundo chorando, minha tia, né, minha avó. E eu vi o médico conversando com elas, né. Daí eu perguntei pro médico, já vi que ele tinha morrido. Que horas o Paulo morreu? Às 10h15. Quando ele falou 10h15, eu já pensei, para aí, né? Eu estava rezando para que ele conduza as almas. Pedi para levar a alma dele se não fosse para ficar vivo. O passarinho estourou, me deu um susto. Caiu quase morto, né? Me deu, tipo assim, desfaleceu, mas foi embora, voou para o céu. E tem alguma coisa acontecendo com São Miguel. E São Miguel é o cara e eu quero fazer parte disso, porque foi para mim que veio. Então, ali eu abracei a causa. O meu tio, como não morava em Porto Alegre, ele morava no interior. O único parente de emergência que tinha um jazigo para enterrá-lo era no cemitério São Miguel e Almas. Aí disse, vai ter que ser no São Miguel e Almas, que é o único lugar que nós temos. Eu disse, segunda vez São Miguel. Terceira, na verdade, que a primeira foi Santinho. E no velório, quando foi acontecer o velório, nas exéquias, o padre estava com um livrinho, né? Acho que eles chamam da Pastoral da Esperança. Ele começou a ler, ele fechou. Ele mudou as palavras. Ele disse, não, eu vou fazer diferente hoje. Hoje eu vou pedir para São Miguel receber essa alma. Aí ali foi a quarta. A quarta, digamos assim, quase a flechada de amor assim, por São Miguel. E ali eu comecei a assumir, não. Daí a minha mãe já começou a me olhar, porque eu já tinha falado para ela, tá acontecendo alguma coisa, São Miguel tá envolvido. Olha só, daí quando ele falou que ia rezar para que São Miguel levasse meu tio, e mudou toda ali, como se fosse uma homilia, né? As exéquias dele foram direcionadas para São Miguel, conduzindo aquela alma. Dali eu já saí convencida do enterro que tinha algo que eu deveria fazer. Eu sou de formação publicitária, sou especialista em marketing. Eu trabalhava como gerente de marketing de uma rede grande de restaurantes lá no Sul. E já existia Facebook, só que o Facebook ele existia como página pessoal. Sim. Não existia página de empresas, era perfil na época. E, de repente, o Facebook cresce e monta a fanpage. Quando ele monta a fanpage, as empresas começam... Não existia cargo de mídias sociais, era muito novo. Então, aqui em São Paulo, eles fizeram um congresso de mídias sociais com pessoas lá de fora, né? E eu vim para cá para aprender mídias sociais, para poder implementar no meu trabalho. E quando eu vou implementar, a primeira coisa que eu faço é montar uma página para São Miguel.
Mas eu juro, assim, eu não fiz de... vou fazer alguma coisa Sim. devocional. Foi muito despretensioso. Eu vou fazer uma página para São Miguel para testar a ferramenta, porque eu tinha que criar para alguma coisa antes de trabalhar na empresa, cara. Conhecer esse mercado aqui. Só que o lance explodiu. Aí começou a crescer de forma vertiginosa. Chegou no início eu tinha mais seguidor que a Coca-Cola Mundial, porque eu acompanhava, né? Caramba! Foi muito rápido. E Quantos chegou lá? Quantos seguidores chegou? tem 700 mil hoje. Ele Mas parou. é bastante. Mas na época eu passei da Coca-Cola, porque eu acho que as pessoas estavam num momento da vida que queriam se aproximar de religião nas redes sociais, né? Só que não tinha, Guto, no Brasil não tinha livro publicado católico para São Miguel. Eu não encontrava sites que me explicavam sobre São Miguel. Eu estou falando de 2008, 2009, 2010. Então eu comecei uma busca, né, frenética. Eu comecei a procurar material sobre ele em sites estrangeiros, americanos e italianos. Até que um dia eu encontro um material sobre São Miguel na França. Foi a minha primeira peregrinação. Eu nem conhecia o Monte Gargano ainda. Apareceu para mim o Santuário da França. Eu comecei a ler a história ali da aparição dele em 708 para o Bispo Albert. E aquilo ali eu botei na cabeça. É para lá que eu vou buscar livros católicos para ler sobre ele, porque eu tenho milhares de pessoas, já tinha 300 mil seguidores nessa época, me pedindo conteúdo e eu não sabia o que dizer, né? Eu dizia pouco, mas eu dizia... E com responsabilidade, tu sabe, tu tá aqui atrás de uma tela, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós estamos dizendo. Então, se tu é formador de opinião, se a gente fala alguma coisa errado, a gente não tem controle de onde vai parar e do mal que a gente vai causar em alguém. Então, eu botei que eu só fazia oração, mas para falar de São Miguel, eu tenho que conhecer mais sobre ele. Daí eu fui para a França. Quando eu chego na França, eu compro um livro francês, que logo quando eu abro, tem um mapa, ela abre em 3, assim, eu me lembro, e aparece aquele mapa, assim, com uma linha reta, com 7 santuários. Aí eu olhei, eu estava com a minha mãe, eu disse para ela, eu vou fazer esse caminho aqui, vou escrever o primeiro livro no Brasil que conte essa história. E Deus abençoa, né? Quando a gente tem uma vontade, assim, genuína no coração e principalmente para o céu. E foi aí que começa a minha história. Caramba! E você já dali decidiu ir em todos os lugares da linha? Eu decidi ir em todos os lugares da linha. Então, primeiro eu fui no Mont Saint-Michel. No segundo ano eu fui no Monte Gargano. Já estava ali, né? Na França, já estava ali, Não, mas daí no segundo ano só que eu consegui ir para o Monte Gargano, sou da Itália. No terceiro eu fui para Turim, né? Lá na Sacra de San Michele, que é um lugar maravilhoso, pouco conhecido aqui. E assim, eu não fui para os 7, eu fui para os 3 11 vezes. Por quê? Quando eu comecei a ir para os 3 e comecei a estudar a fundo a história de São Miguel, o que é que eu descubro? Que esses 3 santuários, eles são os principais entre os 7. Por quê? Porque entre um e outro, eles apresentam exatamente 1.000 quilômetros em linha reta. Os outros estão em linha reta também, mas a proximidade entre os 3 era muito impressionante, 1.000 quilômetros. Então, eu fui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu nunca me sentia preparada para escrever. Não, eu sei pouco. Eu tenho que saber mais, eu tenho que buscar mais. Então, eu fiquei repetindo, fiquei num looping, assim, buscando, comprando livro e conhecendo e estudando e conhecendo pessoas ligadas a São Miguel Arcanjo. Numa dessas viagens, eu conheço Dom Marcello Stanzioni, que hoje ele é referência mundial em angelologia. Ele é o meu mestre de assuntos angélicos, a gente troca muito conteúdo. Ele tem mais de 350 livros publicados. Olha, 150? 350? Mas na área de angiologia? Na área da angelologia ele deve ter 310. O resto é tipo assim, Santa Hildegard, ele tem bastante. Ele tem bastante sobre místicos da igreja. Muito, muito, muito. Ele mora onde, Lu? Ele mora na região da Campanha, em Salerno. Tá. E é na Itália, assim. Na Itália, sim. É perto até perto. Não chega a ser no sul da Itália. Dali tu vai para Toscana, por exemplo. Sim. Né? Então, ele tem uma biblioteca. Na verdade, ele tem 4 bibliotecas. Ele é muito modesto. Eu sei que a biblioteca angélica dele é a maior da Itália. Eu já até acho que é da Europa. Ele não gosta de dizer. Ele diz, talvez, porque ele é muito modesto. Sim. Mas pela quantidade de documentos e de livros raros e antigos que eu vi lá.
Ele tem bibliotecas que o pé direito vai a 5, 6 metros de livro. Caramba! Tem Tenho que escada, conhecer tem 2 esse homem, Lu. andares. Hã? Tenho que conhecer esse homem. Não, ele vem pra cá no que vem. Ah, Eu é? vou trazer ele aqui. Ah, então vamos trazer ele Vamos aqui trazer para ele fazer. Ele é sensacional. E então eu comecei a me abastecer de conhecimento dele. Hoje ele é referência mundial, então ele tem muito documento, muito material sobre São Miguel. Ele tem o costume de presidir alguns dias da novena de São Miguel no Monte Gargano, porque assim, isso que é legal nós falarmos, a quaresma de São Miguel, ela tá muito popular no Brasil. No Brasil. Mas nem todos os países É uma novena, fazem. geralmente, né? Lá são novenas. Na Itália, eles fazem novena para São Miguel, né? Se dedicam uns 9 dias. E aqui nós somos muito guerreiros. A gente faz 40 dias de quaresma. Quer dizer, 40 dias redundante. Né? Sim, 40 dias certinho, como manda o figurino. Então, ele preside 1 ou 2 dias sempre da novena de São Miguel na Itália. E assim, ó, missa dele. Nossa. Bomba. E ele é uma figura muito conhecida, muito inteligente também, né? Só pode por ter 360 livros publicados e uma biblioteca angélica, não esperava menos dele. Uau.